Chegou a hora de dar prioridade a temas essenciais: educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. O psicólogo e neurocientista Dr. Alan Christie e a TV Ondas Play convidam você a participar do programa Portal Educativo. Fala aí, gente boa aqui da TV Ondas Play. Estamos iniciando mais um Portal Educativo, hoje trazendo para você um tema fantástico: educação e política, fazendo uma viagem entre Aristóteles e Paulo Freire. Você nunca fará nada nesse mundo sem coragem. O homem é, por natureza, um animal político. Aristóteles. Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Paulo Freire. Uma distância cronológica temporal de praticamente 2 milênios, Aristóteles e Paulo Freire têm muito em comum, principalmente quando se fala de educação e política. Ambos defenderam uma visão sociopolítica da construção do conhecimento, aonde o conhecimento ele não é apenas algo transmitido de geração em geração e transmitido num formato pronto, mas o conhecimento ele é produzido pelo ser humano a partir da sua experiência, da sua vivência e, sobretudo, a partir da sua construção de um pensamento crítico, um pensamento transformador, capaz de trazer para a sociedade o papel ativo do sujeito, um sujeito que vai olhar para o mundo com uma visão crítica, entendendo o seu papel, o papel do outro e trazendo também a ideia de coletividade na construção do conhecimento, da sociedade, dos conceitos e das práticas. Então essa proximidade, essa afinidade conceitual, metodológica e, sobretudo, paradigmática entre Aristóteles e Paulo Freire, Aristóteles que viveu 384, 322 anos antes de Cristo, e Paulo Freire, que nasceu em 1921 e faleceu em 1997, ou seja, com um distanciamento de mais de 2 milênios, mas efetivamente com uma proximidade de pensamento e de ideia sobre educação e sobre política. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui um pouquinho com você. Vamos começar então por Aristóteles. Essa figura que esteve ali na Grécia Antiga como um dos principais filósofos, fazendo parte da trilogia Sócrates, Platão e Aristóteles. Ele que foi um discípulo de Platão, mas que abriu uma divergência sobre o seu pensamento, porque entendia, diferentemente do seu mestre Platão, que a gente não construía o conhecimento ou não se aproximava da verdade apenas pelo mundo das ideias, né? A ideia de um pensamento puro, de uma verdade pura, como bem defendia Platão. Mas não. Aristóteles vai dizer que o pensamento crítico é construído a partir da vivência prática desse sujeito. Ou seja, a partir da sua existência, das suas experiências, dos seus relacionamentos, da sua cultura, da sua vivência sociopolítica, é que o sujeito vai construindo o pensamento crítico e se aproximando da construção de uma verdade, que inclusive é passível de modificações e transformações ao longo da vivência desse sujeito. E que talvez a característica mais importante, filosoficamente falando, desse sujeito é a sua capacidade de construir esse conhecimento crítico, esse conhecimento filosófico, a partir de uma reflexão,
a partir de um questionamento. Então, na realidade, Aristóteles vai propor que essa construção do conhecimento seja uma construção política, ou seja, sociocrítica. E política para Aristóteles não é algo tão simples. Na realidade, ele vai dizer que política é uma ciência que tem por objetivo a felicidade humana. Ou seja, essa ciência que vai abarcar uma dimensão ética, mas não é uma ética qualquer. É uma ética que tanto vislumbra a parte individual do sujeito, ou seja, aquela ética de si, aquela ética da felicidade própria, a ética da construção, né, da sua percepção de identidade, de história pessoal, mas também uma dimensão ética do coletivo, ou seja, daquilo que é construído coletivamente, comunitariamente. E aí, nesse viés, Aristóteles vai defender que essa ciência é uma ciência que faz parte das ciências práticas, ou seja, a busca do conhecimento, ela é feita através da ação. Não adianta você ficar aqui conjecturando, pensando, idealizando uma teoria, um pensamento, uma ideia, se você não jogar isso para a prática de vida pessoal e para a prática de vida social. Ou seja, isso tem que colaborar para o seu engrandecimento, para a sua evolução pessoal, mas tem que, sobretudo, também ser algo que vai impactar positivamente, que vai colaborar para a construção de uma sociedade melhor, para a construção de uma comunidade mais ativa, participativa, mais política, mais crítica. Então, Aristóteles ele vai trazer a ideia de polis, né? Se você pensar no cenário grego, né, a cidade ali já era algo de extrema importância, né? Porque a Grécia era o berço da cultura mundial a esta época. Né? As cidades, toda a transformação ali daquela região da Grécia Antiga, e que se configuravam as cidades, e nas cidades você tinha toda a estruturação de uma organização social, das leis, das regras, a organização espacial, arquitetônica, e além disso, também a produção de conhecimento, que era algo muito valoroso para a cultura da Grécia Antiga. Então era muito comum você ter, por exemplo, na cidade aquela ágora, né? Chamada ágora, que era uma praça aonde os pensadores se reuniam, os filósofos, os cidadãos interessados em discutir o pensamento, a construção social, as leis. Então, essa efervescência da construção de um pensamento crítico, do questionamento, da produção de conhecimento, era algo muito próprio da cidade, ou seja, da polis, como era chamada aquela época. Tanto que os cidadãos do grego eram chamados de políticos, com K, porque vinha exatamente desse mesmo radical polis. Então, esse radical ele também envolve a palavra política, a palavra político, porque tem envolvimento com a cidade, com um conceito mais comunitário. E comunidade, para Aristóteles, era algo que estava vinculado a uma convivência humana. Ou seja, era a partir do seu relacionamento social com o outro, das suas trocas com o outro, das suas vinculações, das suas sinapses sociais, que você produzia ali o conhecimento, que você produzia o pensamento e que você transformava o seu contexto social, que você transformava o seu contexto pessoal, a sua história, mas também a história da comunidade, da sociedade, da cidade a qual você pertencia. E aí, nesse viés,
Aristóteles monta uma teoria bastante interessante sobre a política, sobre a ética, aonde ele vai elencar várias virtudes. E a virtude mais importante para Aristóteles é a virtude ético-política, ou seja, as virtudes ético-políticas. E dentre elas, a fundamental seria a virtude da justiça. Por que para Aristóteles isso é tão importante? Porque você ser um sujeito virtuoso, mas estar imerso num contexto social desigual, injusto, excludente, discriminatório e que criasse feridas sociais, isso era o pior vício de um sujeito e de uma sociedade. Ou seja, a injustiça, tanto a injustiça pessoal como a injustiça social, era o pior vício, segundo Aristóteles. Se o sujeito não conseguisse ser justo consigo mesmo, justo com o seu próximo, justo com a sua comunidade, ele não poderia ser um sujeito virtuoso. Ele podia ter todos os conhecimentos, ele podia ser o mais inteligente, mas se ele não fosse justo, e se ele não pregasse a justiça, porque lembrem-se, para Aristóteles não basta falar, tem que agir, tem que transformar, tem que trazer isso para o plano da ação. Então, se você não pratica justiça, se você não promove justiça, se você não defende justiça, você não pode ser considerado um ser virtuoso. E nesse viés, a educação tem um papel muito importante. Porque quando você trabalha essas virtudes ético-políticas, sobretudo a virtude da justiça, na educação, ou seja, na transmissão de conhecimento, na construção de conhecimento, na troca com os sujeitos, principalmente os menores, as crianças, aquelas que estão em formação, você consegue então semear uma sociedade que vai conseguir praticar a justiça lá na frente. Se não houver justiça, para Aristóteles, se a justiça não for uma virtude pregada, praticada, pensada e entendida do ser humano e da sociedade, a gente tem, então, uma corrosão do tecido social. E aí fica bastante difícil você conseguir ter uma evolução, tanto pessoal quanto social. Mas olha, Aristóteles ele vai fazer uma diferença sobre conceitos de justiça. Ele fala de uma justiça distributiva, tá? Que é uma justiça mais por mérito, né? O sujeito teve um mérito, ele trabalhou para aquilo e tal, ele vai conseguir, né, algo a mais, ou seja, há uma distribuição natural por mérito, mas ele também vai falar de uma justiça comutativa, ou seja, aquela justiça que está ligada à ideia de equidade. A justiça comutativa, ela faria uma reparação daquilo que a justiça distributiva destoou. Se a justiça distributiva estiver criando muitas desigualdades, a justiça comutativa faria um certo equilíbrio nesse plano social e na noção de justiça, ou seja, do bem comum. A noção de justiça para Aristóteles vai estar muito ligado ao bem comum. Ou seja, não basta um estar bem. Todos precisam estar bem. Igualmente bem? Claro que não, Alan. As pessoas são diferentes, elas vão viver coisas diferentes, elas vão conquistar coisas diferentes, elas vão alcançar posições diferentes. Mas num plano geral, as pessoas precisam ter um bem-estar mínimo. Se você conquistou mais coisas, mas o outro não pode estar passando fome. Né? Se você é rico, tem tudo, e alguém do seu lado está passando fome, isso vai ser uma ferida na ideia, na percepção
dessa virtude justiça para Aristóteles. E isso é uma ferida aberta na construção social e na construção do bem comum. E aí, obviamente, que ele vai defender algumas ideias de gestão, né, de comando, de política de condução social, né? E aí ele fala na Politeia, né, que seria vamos dizer, o que ele mais defende como sistema de condução social, de condução sociopolítica, e ele faz ele defende uma ideia interessante, que a Politeia seria como se fosse uma democracia mais pura, mais justa, mais para todos, né? Mais distribuída de uma forma mais ampla para todo o contexto social. Ele diz, inclusive, ele chega a dizer que a democracia seria já uma politeia corrompida. Quando você não consegue trabalhar para todos, e aí você vai criando guetos, não, o pobre, o rico, você vai separando, né, e privilegiando aqueles que vão ter acesso aos bens, serviços, ao conhecimento, né, às posições sociais. Quando você separa isso, você cria também uma certa mutação, uma certa corrupção do que seria um sistema ideal que ele chamou de politeia. Então, a própria democracia, que, claro, ele diz que não é um sistema ruim, mas que ela pode ser melhor do que isso. A democracia, a evolução da democracia seria exatamente a politeia, aonde você não teria tanta concorrência de classes, de guetos, de direitos por grupos. E sim você teria uma noção mais igualitária e até mais equinânime da divisão de coisas e do acesso ao direito e principalmente ao bem comum. Só que, gente, qual o objetivo disso tudo? A liberdade. Quando Aristóteles defende a ideia da construção sociopolítica e ética, sobretudo, do conhecimento, ele vai falar em liberdade. A liberdade é o alcance da autonomia, quando você deixa de se escravizar, seja fisicamente, seja mentalmente, seja intelectualmente, seja financeiramente. Quando você alcança a liberdade de pensar, a liberdade de questionar, a liberdade de colaborar, a liberdade de destoar, a liberdade, inclusive, de criar algo novo que modifique aquele status quo, que modifique aquele contexto pessoal ou social, mas que modifique isso em prol de um bem comum, que modifique isso visando uma construção coletiva, um avanço coletivo. Aquilo que sai de uma percepção de vantagem pessoal para a construção de algo que vai culminar num bem comum, ou seja, num ganho para todos, para essa comunidade. Então a liberdade, ela está ligada à autonomia na perspectiva de Aristóteles. E só é possível a partir da vivência e da vida prática. E aí sim se entende e se alcança o que ele chamou de eudaimonia, que seria a justa medida das coisas, o equilíbrio, o bem-estar, a felicidade. A eudaimonia é uma utopia possível que precisa ser perseguida permanentemente. É claro que a gente não está feliz o tempo todo, mas se a gente consegue viver numa sociedade justa, a gente vai se sentir muito mais feliz. Se a gente tem a liberdade de pensar, de construir, de participar, de ser um cidadão completo, porque para ele cidadão não é só aquele que está ali, corpo físico, numa cidade.
Cidadão é aquele que participa das decisões da cidade, que participa da construção social. E só é possível se chegar a essa eudaimonia, ou seja, a essa justa medida, esse equilíbrio, esse bem-estar social e pessoal, essa felicidade, quando você então tem a justiça social. Sujeitos pensantes que trabalhem em prol dessa felicidade social. E aí o pulo do gato, trazendo para o nosso tema de hoje, ele vai falar que isso é possível através da educação. Ou seja, quando você implica os sujeitos desde a sua formação inicial, ou seja, desde crianças, a esse projeto de construção da sociedade mais crítica, mais participativa e, sobretudo, uma sociedade liberta e que se comprometa com a felicidade de todos, com o bem comum. Isso ele chamou de paideia, essa educação crítica e transformadora que é capaz de construir esse tipo de sociedade. E tudo isso que nós falamos, Aristóteles, um grande pensador, um grande filósofo da Grécia Antiga, refletiu no pensamento de Paulo Freire. Mais de 2 milênios depois, a gente vai ver um link, uma ponte ideológica, paradigmática e, sobretudo, de militância sociopolítica de Aristóteles e Paulo Freire. A gente vai voltar com Paulo Freire logo após o nosso intervalo, aonde a gente vai fazer esse link entre esses dois grandes pensadores, de Aristóteles a Paulo Freire. Voltamos já já. Na era digital, você precisa se manter atualizado. Em sua casa ou empresa não é diferente. A tecnologia avança, traz conforto, qualidade e otimização de tempo e espaço. Em Maricá, a única empresa do ramo de material elétrico, lustres, lâmpadas de LED e o que há de mais moderno no segmento é a LED Maricá. Rodovia Hernani do Amaral Peixoto, 28354, lojas 5, 6 e 7, Mumbuca, Maricá, Rio de Janeiro. Próximo à passarela, primeira entrada de Maricá. Siga no Instagram, @LED Maricá. LED Maricá, melhor não há. Olha aí, estamos de volta aqui no nosso portal educativo, aqui pela TV Ondas Play, e hoje falando de educação e política, fazendo uma ponte entre Aristóteles e Paulo Freire. 2 milênios de distância, 2 milênios de proximidade. Paulo Freire e Aristóteles, eles transformaram a ideia de educação, defendendo uma educação transformadora. E Paulo Freire trouxe ainda algumas novidades importantes que se linkam com as ideias de Aristóteles, mas que avançam para um plano contemporâneo de leitura social, sociocrítica, sociopolítica sobre a construção de sujeitos, de sociedade e, sobretudo, da educação. Paulo Freire defendeu uma educação dialógica, ou seja, uma educação pelo diálogo, pela troca, pela afetação entre os sujeitos do conhecimento. A educação dialógica de Paulo Freire, ela parte do princípio de que você precisa se conectar ao outro e trocar com ele aquilo que vocês têm de vivência, de contexto sociocultural, de ideias e de pensamentos. Quando você consegue se conectar com o outro e se afetar por ele, você reformula a sua posição no mundo e consegue colaborar para que o outro também reformule a posição dele no mundo. E aí há um processo de construção de conhecimento
há um processo de afetação mútua e que é capaz de criar uma ressonância coletiva, uma ressonância que vai afetar outros sujeitos a partir da construção do conhecimento em rede. Só que essa educação dialógica, proposta por Paulo Freire, que ele chamou de educação libertadora, ela vai se contrapor à ideia de uma educação bancária. Ora, vamos tentar entender a diferença entre a educação libertadora, proposta por Paulo Freire, e a educação bancária, que Paulo Freire entende que era, e ainda é, num certo nível, a educação que é utilizada e está aos moldes de uma ideia mais tradicionalista, né, mais enquadratória de educação e de formação. Ou seja, ele diz que essa educação tradicional, essa educação mais clássica e que é predominante, né, a gente não pode mentir, era na época de Paulo Freire, né, e Paulo Freire viveu aqui até agora há pouco, 1997, então é muito próximo, né, o nosso tempo de vivência. E na realidade, de lá para cá, muita coisa já mudou, mas a gente ainda é preponderante a educação bancária, que é essa educação tradicionalista, essa educação que enquadra sujeitos, que olha para o sujeito como um receptor de informações, como se você pudesse ir depositando aquelas informações, aquele conhecimento já pré-formatado naquele sujeito. Por isso, educação bancária. Então, o sujeito é como se fosse ali uma tábula rasa, né, que você vai moldar de acordo com aquilo que está operante na sociedade, né, prevalece na sociedade e vai atender aos interesses de um sistema social. Certo? Então, essa é a educação bancária. A educação que fabrica sujeitos a partir de ideias pré-formatadas. Você vai moldar o sujeito a se adaptar às ideias que você queira, que sejam mais interessantes para produzir sujeitos que trabalhem, sujeitos que produzam, sujeitos que repitam as ideias preponderantes, né, as ideias defendidas por uma classe opressora. Essa é a educação bancária. Paulo Freire vai defender a educação libertadora. É uma educação em que esse sujeito, ele deixa de ser passivo, ou seja, um depositário de informações, conhecimentos pré-formatados, e passa a ser um sujeito ativo, um sujeito que quer discutir esta sociedade, um sujeito que quer questionar aquilo que está sendo feito de uma forma automática e que não dá certo, porque produz desigualdade social, porque produz fome, porque produz o analfabetismo funcional, porque produz sujeitos soldadinhos de chumbo, né? Aquele que vai apenas reproduzir conceitos, ações, pensamentos e comportamentos sociais e não consegue produzir sujeitos críticos, sujeitos envolvidos sociopoliticamente, sujeitos que vão ser ativos, críticos e participativos na construção social, na construção de Estado, na construção da divisão de riquezas, na construção da divisão de acesso aos bens e serviços. Então, se você não tem sujeitos críticos e sujeitos que vão, obviamente, participar da sociedade, da construção social de forma ativa e que vão proliferar isso para outros sujeitos, você não tem uma educação libertadora, você tem uma educação bancária enquadratória
e, de uma certa forma, paralisante, que mantém o sujeito ali no mesmo lugar. Ao passo que a educação libertadora, ela vai viabilizar esse sujeito, essa transformação social. O sujeito, ele passa a ser um sujeito potente, potente no sentido de potência, de criar o novo. Paulo Freire defendeu com muita garra essa ideia da criação. Ele chegou a dizer que a maior missão que um ser humano tem nessa vida, nessa terra, é criar algo novo. E quando ele fala em criar algo novo, gente, não é uma invenção. É você transformar a sua realidade. É você conseguir desconstruir aquilo que está pronto e reconstruir algo que vai ser melhor, algo que vai ser bom para todos, algo que vai viabilizar uma evolução social e uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, mais equinânime e com mais possibilidades para todos. Paulo Freire foi um educador tão interessante, tão engajado, tão potente, que ele desenvolveu um método que foi chamado de método Paulo Freire, aonde em Recife ele alfabetizou mais de 300 trabalhadores em 45 dias. Eram pessoas adultas, analfabetas, e ele conseguiu alfabetizá-las em 45 dias. E diga-se de passagem, não foi uma alfabetização apenas operacional. Ele conseguiu fazer com que esses sujeitos repensassem o lugar deles. O que essa escrita, o que essa fala, o que esse acesso ao conhecimento poderia trazer de transformação para a vida dessas pessoas. E essas pessoas, a partir desse mergulho no processo de alfabetização, se alfabetizaram também intelectualmente, se alfabetizaram também socialmente, se alfabetizaram enquanto sujeitos das letras, sujeitos da percepção mais aprofundada e mais potente de percepção de mundo, de percepção de si. Alfabetizar é semear palavras, como disse Paulo Freire. Alfabetizar é você conseguir criar uma ética universal. Porque alfabetizar não é apenas ensinar o beabá, mas é trazer esse sujeito para a posição de um sujeito da linguagem, um sujeito da crítica. E que vai conseguir sustentar, dar sustentabilidade a isso que nós chamamos de ética universal, que Paulo Freire chamou de ética universal, que é essa ética da coletividade. Uma ética que busca o bem-estar comum. Olha aí a coincidência com Aristóteles, né? Tão interessante. E uma das coisas que Paulo Freire trouxe também brilhantes e que vão ajudar nessa ruptura paradigmática da educação bancária para a educação libertadora, que é a deshierarquização da educação. Se antes você tinha o professor em cima de um tablado, um professor opressor com a palmatória na mão, que tinha a autoridade de comandar e de dizer o que aqueles sujeitos deveriam pensar, como aqueles sujeitos deveriam entender o mundo. O professor é o detentor absoluto do saber, enquanto o aluno é um sujeito passivo, uma pedra bruta que precisa receber aquela informação pré-formatada, aquilo que já vem pronto. E Paulo Freire vai falar, não. Numa sala onde você tem um professor e 30 alunos, você tem 31 sujeitos do conhecimento. Você tem 31 sujeitos aprendendo e ensinando.
O professor, ele não sabe mais do que o aluno, ele tem mais informação, mais instrumentos, mas ele aprende tanto quanto ele ensina. Paulo Freire dizia que quando um sujeito ele partilha o seu conhecimento, a sua informação, ele está ensinando e aprendendo. É algo circular em que há uma troca. Por isso, o método dialógico. Por isso, a educação dialógica proposta por Paulo Freire. Há uma troca de conhecimentos, de histórias, e a partir daí se produz, então, o conhecimento como algo mais universal, algo que vai servir a todos. Por isso, Paulo Freire também defende uma educação sociopolítica. Porque se esse sujeito não estiver preparado para a crítica, para o questionamento, para a reflexão, ele também não consegue fazer essa transformação, não consegue perceber esse seu papel na construção social. Então, Aristóteles e Paulo Freire, tão distante cronologicamente, mas tão próximos em termos ideológicos, em termos teóricos e principalmente em termos paradigmáticos. Ambos defenderam uma educação transformadora capaz de criar uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais pacífica e principalmente mais equilibrada, em que aonde as pessoas vão ter o acesso a um bem comum, né? As pessoas vão ter um acesso à felicidade de formas e maneiras diferentes, mas sem uma desigualdade, sem uma ruptura entre os sujeitos tão grande. Então, Aristóteles e Paulo Freire defendem uma educação sociopolítica, crítica, libertadora e transformadora, aonde a problematização é um instrumento, o questionamento, a visão crítica de mundo e de si mesmo é um instrumento para se fazer um futuro e uma sociedade melhores. Aristóteles e Paulo Freire, educação e política. E a interseção é a ética. Fiquemos por aqui hoje com Aristóteles e Paulo Freire, pensadores da ética e da justiça social. Um abraço. Você viu na TV Ondas Play, portal educativo. Educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. A apresentação, psicólogo e neurocientista Dr. Alan Christie.